Gabigol é deixado de lado e vai para o final da fila no Flamengo. O goleiro Santos está na mira de gigante do futebol brasileiro e deve deixar o Mengão no fim da temporada. Everton Ribeiro fala sobre a possível chegada de Tite ao Flamengo. Fala, nação rubro-negra, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao canal, chegando com mais um vídeo bem interessante para você falar aí sobre esses três assuntos, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, eu te peço por gentileza, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, comenta e compartilha com mais um rubro-negro para ele ficar bem informado de tudo que acontece no Mengão. Se você já é inscrito, a minha gratidão, eu te peço que faça o mesmo, curte, comenta e compartilha. É isso aí, pessoal, vamos falar então sobre esses assuntos aí, tá? Mas antes de qualquer coisa, falar um pouquinho sobre o jogo do Flamengo de ontem, né? O Flamengo fez um bom jogo, né? Assim, em termos gerais, houve alguns momentos ali de apagão, assim, breves apagões, inclusive ocasionando ali o gol do Corinthians, né? Mas em termos gerais o Flamengo fez um bom jogo e o destaque absoluto para o Gerson, sem dúvida nenhuma, acho que foi sem dúvida o melhor jogador em campo do Flamengo enquanto esteve em campo, e em segundo lugar o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro fez um excelente jogo, uma somatória dos dois tempos, fez um bom jogo, mas um excelente, assim, irretocável praticamente o primeiro tempo. O primeiro tempo do Everton Ribeiro foi excelente, foi muito bom. Então o Flamengo como um todo fez um grande jogo, fez um bom jogo, não o suficiente ainda para vencer. Ficou no empate, 1-1 contra o Corinthians, tinha possibilidade ali, muita possibilidade de ter vencido aquela partida e de diminuído consideravelmente a sua distância aí para o Botafogo, ou pelo menos diminuir pelo menos mais 2 pontos, né? Mas não aconteceu. Agora esperar o que a rodada de hoje vai nos proporcionar, tá? Mas é animador ver que o Flamengo voltou a jogar bem, parece que os jogadores voltaram a ter alegria em jogar futebol. Essa má fase certamente está por terminar. E aí, pessoal, após a partida, o Everton Ribeiro falou sobre a possível chegada de Tite ao Flamengo, tá? Everton Ribeiro, que foi convocado por ele para a disputa da Copa do Catar, tem uma boa relação com o técnico, e ele deixou isso muito claro nas suas falas. Eu vou ler aqui 2 aspas, bem rápido, do Everton Ribeiro, falando sobre o Tite em primeiro lugar, e depois falando sobre a sua renovação. Veja o que ele disse. Perguntado sobre o Tite, ele falou o seguinte: é um cara que dispensa apresentações, foi campeão onde passou, fez um trabalho incrível de 6 anos na seleção brasileira. Tive a oportunidade de estar com ele na Copa do Mundo, então sei que ele é um cara agregador e que entende muito de futebol. Tem uma comissão muito boa também e que já tem experiência. Se vier para cá, vai nos ajudar muito e tenho certeza que vai fazer um grande trabalho. Então essas aí foram as palavras do Everton Ribeiro dirigidas aí ao Tite. Como falei, tem boa relação, trabalhou com ele na seleção. O Tite tem suas qualidades, mas também tem críticas a serem feitas. O Everton Ribeiro também foi questionado sobre a sua renovação com o Flamengo e ele deixou muito claro, foi muito breve nas suas falas, mas também deixou muito claro em que pé estão essas tratativas. Veja o que ele disse. Ainda não falamos nada, nem de um lado nem de outro. Vai seguir trabalhando forte para terminar bem o ano. Então, de acordo aí com o atleta, não há nada ainda. Tá? O Flamengo não ainda o procurou para trabalhar, para começar as tratativas de renovação. Nem por parte do Flamengo, nem por parte do staff do jogador. A indicativa, os indícios apontam para uma possível renovação, tá? Para uma permanência do jogador no Flamengo, especialmente se o Tite verdadeiramente vier a ser anunciado. Pelo menos até o momento em que eu estou gravando este vídeo, ainda não saiu o anúncio, espera-se que deve sair ainda neste domingo. Em se confirmando a vinda do Tite ao Flamengo, a renovação do Everton Ribeiro é muito mais provável que saia, tá certo, pessoal? Mas deixa aí nos comentários o que você pensa. Você aprova a renovação de contrato do Everton Ribeiro? Deixa aí nos comentários que eu quero saber de você, tá bom? Vamos passar para o nosso segundo assunto, vamos falar sobre o goleiro Santos. O goleiro Santos que chegou aí ao Flamengo, contratado aí ao Flamengo junto ao Atlético Paranaense, ele entra agora na mira de um grande time do futebol brasileiro. E adivinha qual é esse time? Ele que foi sondado aí pelo Grêmio e pelo Bahia, agora está na mira e é tratado como prioridade pelo próprio Atlético Paranaense. Isso mesmo. O goleiro de 33 anos é tratado como prioridade no clube paranaense. Isso porque a diretoria do Atlético Paranaense entende que o goleiro atual, o Bento, que aliás é um excelente goleiro, não deve permanecer para a temporada de 2024. É muito provável que o Bento seja negociado, seja vendido e muito provavelmente para a Europa, tá? Então,
visando já essa possibilidade, que é uma possibilidade bem real, eles já estão de olho em um substituto. E o nome mais indicado, o nome que é tratado como prioridade, que enche os olhos dos paranaenses, é justamente o goleiro Santos, pela qualidade que tem e pela história também que ele construiu ali no Atlético Paranaense. Ele, que foi o substituto do Everton, que hoje está no Palmeiras, construiu uma história muito bonita no Atlético. Infelizmente, no Flamengo, ele começou muito bem, mas depois houve uma queda e aí sofreu muitas críticas. Eu acho, até hoje, eu acho que as críticas ao Santos, elas foram, assim, exacerbadas, elas foram exageradas, ao meu ver. Eu acho que ele é um bom goleiro, verdadeiramente houve alguns momentos de falhas, mas outros tiveram falhas iguais às dele, ou talvez piores, e não sofreram as mesmas críticas. Mas o fato é que ele deve sair ao final do ano, embora o seu contrato vá até dezembro de 2025, deve ser negociado aí com o Atlético Paranaense. Isso se o Matheus Cunha, que hoje é o segundo goleiro, o Santos é apenas a terceira opção, se o Matheus Cunha não for negociado também, tá? Então, caso o Matheus Cunha venha a ser negociado, o Flamengo provavelmente deve segurar o Santos. Mas, em caso de não havendo uma negociação com o Matheus Cunha, o Santos deve ser liberado sem que o Flamengo crie nenhuma dificuldade para isso, tá? Mas eu quero saber também de você o que você pensa sobre isso. Você liberaria entre aspas, né? Facilitaria a saída do goleiro do Flamengo, do Santos? Deixa nos comentários que eu quero saber de você. Pessoal, vamos falar agora sobre Gabigol sendo deixado de lado e indo para o final da fila do Flamengo. Isso porque, ainda no meio deste ano, o Flamengo já havia procurado o jogador e seu staff para iniciar as tratativas de renovação de um contrato que só termina no final de 2024. Tá? Como a pedida salarial do jogador não agradou ao Flamengo, essas tratativas elas foram travadas, elas foram paralisadas. E agora, o Gabigol não é mais tratado como prioridade em termos de renovação. E é muito factível isso, né? Porque há outras renovações que são mais urgentes que a do Gabigol, até pela fase que o atleta atravessa. E o Flamengo parece finalmente que entendeu isso, tá? Sem dúvida nenhuma, a prioridade deveria ser a renovação do Bruno Henrique, é o que eu penso. Mas o Flamengo parece que também não vê assim. Mas o fato é que, no caso do Gabigol, o Gabigol agora, as conversas só serão retomadas a partir de 2024. Não há ainda uma data prevista, não sabe se é logo no início do ano ou só no meio da temporada, quando ele estaria livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro time. Mas o fato é que essas negociações ficaram agora só para 2024 e não mais ocorrerão este ano, tá? Então o Gabigol agora vai para o final da fila das renovações do Flamengo. E aí eu quero saber também de você o que você pensa sobre isso. Gabigol deve ser uma prioridade na renovação com o Flamengo? Deixa nos comentários que eu quero saber de você, tá bom, pessoal? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso vídeo de agora. Espero que você tenha gostado. Se for esse caso, por gentileza, deixe seu like, comenta e compartilha com mais um rubro-negro. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.